Hare Krishna, bom dia. Então, eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos estudar o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26 e o verso 31. Jai Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Gopi Chana Palava Jayo Gopi Chana Palava Jayo Girivaradari Yashoda Nandana Brada Janarajana Yashoda Nandana Brada Janarajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Chairada Madhava Jayo Kunjabi Hari Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tasmacha Vikurvanat Bhagavad Viryachadita. Desculpe, estou lendo o verso errado. É o verso 31. Taijassanindriyanyeva Kriya Jnana Vibhagashaha Pranasyahi Kriya Shakti Buddhir Vijnana Shaktita. Taijasani, produzidos do egoísmo no modo da paixão. Indriyani, os sentidos. Eva, certamente. Kriya, ação. Jnana, conhecimento. Vibhagashaha, de acordo com. Pranasya, da energia vital. Ri, de fato. Kriya Shakti, os sentidos da ação.
Buddhi, da inteligência, Vijnana Shaktita, os sentidos para adquirir conhecimento. Então vamos ver a tradução de Srila Prabhupada. O egoísmo no modo da paixão produz dois tipos de sentidos. Os sentidos para adquirir conhecimento e os sentidos da ação. Os sentidos de ação dependem da energia vital e os sentidos para adquirir conhecimento dependem da inteligência. Então vamos ver o significado de Srila Prabhupada. Nos versos anteriores, explicou-se que a mente é produto do ego no modo da bondade e que a função da mente é aceitação e rejeição de acordo com o desejo. Mas aqui se diz que a inteligência é produto do ego no modo da paixão. Essa é a distinção entre mente e inteligência. A mente é produto do egoísmo no modo da bondade e a inteligência é produto do egoísmo no modo da paixão. O desejo de aceitar e rejeitar algo é um fator muito importante da mente. Já que a mente é produto do modo da bondade, se ela é fixada no Senhor da mente, Aniruddha, então a mente pode converter-se à consciência de Krishna. Narottama Das Thakur afirma que nós sempre temos desejos. Não se pode parar de desejar, mas se transferirmos nossos desejos para satisfazer a suprema personalidade de Deus, alcançamos a perfeição da vida. Logo se transfere o desejo da tentativa de assenhorear-se da natureza material, ela fica contaminado pela matéria, né? Então, logo que se transfere o desejo na tentativa de assenhorear-se da energia material, ela fica contaminada pela matéria. É necessário purificar o desejo. No começo, esse processo de purificação tem de ser executado sob as ordens do mestre espiritual, uma vez que o mestre espiritual sabe como transformar os desejos do discípulo em desejos relacionados com a consciência de Krishna. Quanto à inteligência, esse verso afirma claramente que ela é produto do egoísmo no modo da paixão. Desculpe. Pela prática, pode-se chegar ao ponto do modo da bondade. E entregando ou fixando a mente na suprema personalidade de Deus, pode-se tornar-se um grande devoto, um grande Mahatma. No Bhagavad Gita disse claramente, Samahatma Sudurlabha, uma grande alma assim é muito rara. Este verso esclarece que ambos os tipos de sentidos, os sentidos para adquirir conhecimento e os sentidos para a ação, são produtos do egoísmo no modo da paixão. E como os órgãos dos sentidos para atividade e para adquirir conhecimento precisam de energia, a energia vital ou energia da vida também é produzida pelo egoísmo no modo da paixão. Podemos realmente ver, portanto, que aqueles que são muito apaixonados podem prosperar em aquisições materiais com muita rapidez. Recomenda-se nas escrituras védicas que se alguém quer encorajar uma pessoa a adquirir posses materiais, deve também encorajá-la quanto à vida sexual. Naturalmente, observamos que aqueles que são dados à vida sexual também são materialmente avançados, porque a vida sexual ou a vida apaixonada é o ímpeto para o avanço material da civilização. Naqueles que querem avançar espiritualmente, quase não há existência do modo da paixão, somente o modo da bondade se destaca. Observamos que aqueles que se ocupam em consciência de Krishna são materialmente pobres, mas quem tem olhos para ver quem é melhor. Embora pareça ser materialmente pobre, uma pessoa em consciência de Krishna não é realmente pobre, mas a pessoa que não tem gosto pela consciência de Krishna e parece muito feliz em suas prosperidades materiais é realmente pobre. As pessoas enfeitiçadas pela consciência material são muito inteligentes em descobrir coisas para seu conforto material.
se bem que não tenham acesso à compreensão da alma espiritual e da vida espiritual. Portanto, se alguém quer avançar na vida espiritual, precisa voltar à plataforma de desejo purificado, o desejo puro de serviço devocional. Como se afirma no Narada Pancharatrika, ocupação a serviço do Senhor, quando os sentidos estão purificados em consciência de Krishna, chama-se devoção pura. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militana Jena Tasmai Sri Guravei Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chote do conhecimento. Por isso, lhe rendo minhas mais humildes, respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasne. Então agora estamos continuando a descrição da origem dos elementos, porque a filosofia Sankhya ela apresenta 24 elementos como a causa dessa manifestação cósmica. É importante entender que a filosofia Sankhya ela trata da diferença de espírito e matéria e também da interação de espírito e matéria. A alma corporificada, os sentidos, os objetos dos sentidos, a inteligência, a mente, forma todo um conjunto, todo um aparato que possibilita a interação da alma com a matéria. Então, o falso ego, o ahamkara, é o nó que nos prende a esse mundo. E esse falso ego, como a própria palavra já define, é um ego falso, porque o ego verdadeiro ele tem outra consciência. O verdadeiro o eu na condição purificada, ele entende que tudo pertence a Deus e que Deus é a causa de tudo. Já no falso ego, esse paradigma, ele se distorce. Então a alma condicionada passa a considerar que ele é a causa do que faz, portanto ele é independente, ele pensa que é independente de Deus, que tudo depende do seu esforço, seu talento, a sua habilidade, né, seu poder. E ele entende, ele pensa também, equivocadamente, que tudo lhe pertence, que tudo que ele conquistar lhe pertence. Isso apesar da própria existência nesse mundo da vida em si mostrar o contrário. Como podemos pensar que somos a causa de tudo se, para criarmos qualquer coisa, dependemos de muitos fatores? Por exemplo, se alguém compõe uma música, ele vai depender de todo um legado cultural, de toda uma informação, de todo um conhecimento musical, do qual ele fez uso. Ele não foi a causa original de tudo isso. Ele depende de quem inventou os instrumentos musicais e todo um aparato cultural, toda uma tradição. Então, se ele fosse realmente a causa de tudo, ele seria uma causa não contingente, independente. Porque nós somos sempre, um termo filosófico é contingente. Só Deus é contingente e necessário. Contingente quer dizer que nós sempre dependemos de outros fatores para que possamos fazer qualquer coisa. Ou mesmo para existir como alma corporificada, né? Contingente quer dizer que eu dependo, para ter esse corpo, eu dependo do meu pai, da minha mãe, né? E eu poderia existir ou poderia não existir. Então, como é que uma alma contingente poderá ser a causa de alguma coisa? Ele é uma causa secundária. E pensar que algo me pertence também é um equívoco, porque se algo, o conceito de que algo realmente me pertence seria que isso deveria me pertencer sempre. Mas a realidade me mostra que nós não podemos segurar nada, né? O tempo, como Krishna fala, o tempo que tudo devora, muda, tudo transforma. E com a morte, não podemos levar nada desse mundo, então nada nos pertence, nem esse corpo.
Então o falso ego ele tem esse paradigma do eu e meu, a Han-Nameti. E quando se tem esse paradigma, quando se tem essa concepção, vamos precisar interagir com esse mundo, termos um corpo material, e esse corpo material ele tem ferramentas, instrumentos, né, que são os sentidos, aqui está descrito os sentidos para obter conhecimento, né, a visão, a audição, o paladar, o tato, e temos os sentidos, 5 sentidos para o trabalho, para a ação. Por isso são chamados sentidos funcionais. Por isso temos as pernas para a locomoção. Aqui nesse mundo temos que enfrentar a distância, as distâncias. Então precisamos a locomoção. Temos que transformar, trabalhar as mãos. Elas é a nossa habilidade em interagir, transformando a matéria, o mundo externo, é o trabalho em si. Temos que nos comunicar, porque somos sociáveis, né? O ser humano ele vive em sociedade, então não podemos fazer nada sem a comunicação. Então temos as cordas vocais, esse aparelho fonador, né? Temos os órgãos genitais, que é para a reprodução, que nosso corpo material provém desse processo reprodutivo e depois também contribuímos para isso. Então a reprodução depende dos órgãos genitais, e para expelir aquilo que não serve para o alimento é o ânus, o aparelho digestivo, o intestino, tudo isso. Então esses 5 sentidos funcionais, que como está descrito aqui no verso, eles dependem da energia vital. Tanto é que um cadáver não tem nenhum tipo de função desses sentidos, né? E os sentidos, para obter conhecimento, dependem da inteligência. Tanto é que a inteligência é considerada, a mente, a inteligência, são considerados o sentido interno. Porque esses sentidos, cada um capta uma dimensão da energia material, um nível de vibração. Os ouvidos captam o som, por isso que nós enumeramos também os objetos dos sentidos, como fazendo parte desses 24 elementos. Então eles captam o som, depois num plano mais grosseiro, o tato capta a textura, né, da matéria, superfície, calor, frio também. Então cada um dos nossos sentidos está ligado a um aspecto da matéria. Dentro do terra, água, ar, fogo, éter, né? Então, esses sentidos, esses 10 sentidos precisam da energia vital, que também surge da interação do modo da paixão com o ego, né? O egoísmo, como você está falando aqui. Tanto a energia vital como a inteligência, porque antes vimos que a mente, ela é a interação do modo da bondade com o egoísmo. E aqui no primeiro parágrafo, o Prabhupada está explicando que, visto que a mente está associada ao modo da bondade, ela tem o potencial de ser purificada. Sabemos que as funções da mente são pensar, sentir e desejar. Então, com a consciência de Krishna, com a devida orientação de um mestre espiritual, Prabhupada sempre lembra isso, que é com a ajuda do mestre espiritual que nós recebemos a técnica, né? O conhecimento para promovermos essa purificação. De uma mente que está adicta a pensamentos ligados ao mundo material, podemos ter pensamentos ligados
à metafísica, à transcendência, ao mundo espiritual. Que a mente é dual, a inteligência é dual. Então os pensamentos podem ser voltados para o mundo material como para o mundo espiritual. Pensar, sentir também os sentimentos. Podemos ter paixões e sentimentos, desejos, né, ligados a esse mundo, como sentimentos nobres, né, virtudes. A devoção, que é o sentimento mais elevado, o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como Cristo dizia. Pensar e desejar. O desejo é o que é a mola propulsora o que nos impele para agirmos. Qual é a qualidade do nosso desejo? Então, se o nosso desejo é purificado, ao invés de ter desejos como fruto do falso ego, de assenhorear-se da energia material, podemos ter o desejo, que é fruto da consciência de Krishna, de servir a Krishna. Então, nessa perspectiva, eu entendo que Krishna é a causa de tudo e que tudo pertence a Krishna. E que eu tenho uma relação com Krishna, então o meu desejo será satisfazer Krishna. Ao invés de buscar de uma forma egoísta satisfazer os meus sentidos, eu vou procurar satisfazer Krishna. E como o prazer da alma é a devoção, é o serviço a Krishna, eu também vou desfrutar. Não é que a preocupação em servir Krishna e satisfazer os desejos de Krishna me deixa destituído de prazer. Pelo contrário, vai me dar um prazer de uma natureza espiritual, não dual, um prazer sempre criativo, sempre crescente. Então, o mestre espiritual tem a habilidade de nos orientar como fazer essa alquimia, né? De transformar nossa mente material grosseira para uma mente... E aqui é interessante, né, que nós não temos essa concepção impersonalista, Mayavadi, ou budista até, de negar o desejo. Nós temos a compreensão de que o desejo, a mente, o pensar, tudo isso ele é ontologicamente espiritual. Faz parte da nossa constituição como almas espirituais. A forma espiritual que temos nessa dimensão do mundo transcendental, Vaikuntha, Vrindavana, ela continua tendo desejos, continua tendo pensamentos, sentimentos, inteligência, sentidos. Tudo que nós temos aqui de uma forma pervertida, nós temos originalmente no mundo espiritual de uma forma pura. Então, o que nós temos que aprender de Guru, Sadhu e Shastra é como reverter isso, como purificar. Já possuímos desejos, possuímos a mente, possuímos a inteligência, os sentidos, mas agora vamos reverter, vamos purificar. A questão da inteligência aqui, como sendo no modo da paixão, no sentido de que quando a alma está condicionada nesse mundo material, nós temos desejos. E esses desejos, eles têm que ser concretizados através da ação. E essa ação é orientada pela inteligência. Porque a inteligência é o fator discriminativo. Que se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma meta na vida, eu tenho que saber o que é relevante para isso e o que não é. Como, por exemplo, se eu tenho que acender o fogo, se meu projeto é acender o fogo, a inteligência vai ensinar o que é combustível e quais são as condições ideais para que o fogo seja aceso e o que é contrário a isso.
Por exemplo, eu tenho que evitar fatores contrários, como a água, como a umidade. Então, em tudo, se eu tenho o desejo de ser um grande músico, então a inteligência vai me mostrar como chegar lá, o que fazer, o que não fazer, o que é relevante, o que é irrelevante, o que é bom, o que é mal. Então a inteligência é um fator que discrimina, que contribui. Sem a inteligência não conseguiríamos fazer nada. Então o falso ego tem a identificação, que eu sou esse corpo, que eu me identifico com esse mundo. Então a qualidade do desejo material depende de eu interagir com esse mundo e eu vou ter que ter uma certa ação, um certo esforço, fazendo uso dos sentidos para obter conhecimento, poder me situar, tá, materialmente, e os sentidos da ação. E como centro de tudo isso, eu teria a inteligência como guia, tá? Aquilo que vai me levar até a satisfação desse desejo. Então, é nesse sentido, nesse contexto que estamos falando aqui, que a inteligência é a combinação do egoísmo com o modo da paixão. Porque assim como a mente, ela é purificada no processo da espiritualidade, a inteligência, por excelência, ela também deve ser purificada. E a inteligência é que pode, quando purificada, nos mostrar o caminho, o processo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? O que é valioso ou não para o nosso projeto de vida espiritual. Então, a inteligência se purifica com a leitura das Escrituras, né? Mesmo dentro da informação mais fundamental da espiritualidade, da filosofia Sankhya, que nós não somos o corpo, a inteligência aí atua. Por que nós não somos o corpo? A inteligência, ela nos dá o poder de nos adaptarmos ao mundo, o poder também, a orientação do conhecimento e de como transcendermos esse mundo, como estamos falando. Então, a inteligência se purifica com a informação das Escrituras, Guru, Sadhu e Shastra. E também o Chaitya Guru, que nos dá a inspiração. Então, nós temos todo esse aparato para que nossa inteligência seja purificada. Então, aqui tem um ponto interessante. Tem um ponto aqui interessante que Prabhupada cita aqui no significado. Logo que se transfere o desejo na tentativa de assenhorear-se da natureza material, ela fica contaminado pela matéria, tá? Ele fica contaminado, o desejo, né? Então, quando se transfere a tentativa de assenhorear-se do mundo material, da matéria, para a espiritualidade, e esse transferir-se é a purificação da inteligência. Então eu vou entender o que é a inteligência usada para manipular, assenhorear-se da energia material, buscar domínio da energia material, porque os materialistas têm muita inteligência em transformar a energia material, e a tecnologia atual mostra isso. Muito conhecimentos e técnicas acumuladas para chegar ao ponto de evolução tecnológica que nós temos. Isso é chamado de inteligência instrumental. Porém, nem sempre foi assim como nós estamos vendo agora, a questão de como a inteligência ela é mais instrumental, mais pragmática. Nós vemos que na antiguidade, os filósofos, eles faziam uso da inteligência, da razão, que temos a questão de inteligência e razão, para compreender os princípios
eles chamavam de arqué, os pré-socráticos. Eles buscavam a arqué, que seria qual é o princípio único que rege o universo, que rege tudo. É uma visão, podemos entender que os pré-socráticos eles tinham uma visão panteísta. Eles viam o universo como o todo. E eles tinham essa preocupação de descobrir qual é o princípio que dá origem a tudo. Então aí vemos Tales de Mileto, que usou sua inteligência para entender que a água seria, porque sem água não existe vida e a água está presente em tudo, né? Tales era viajado, viu como no Egito, por exemplo, tudo dependia do rio Nilo, e assim ele usou a sua inteligência nessa perspectiva para entender a totalidade, um uso contemplativo da inteligência. E depois na Idade Média, tanto na Idade Média do século V ao século XV, a inteligência, a razão, era voltada para entender Deus. A razão estava a serviço da teologia. E a inteligência era um instrumento da alma para entender Deus. É destinada à contemplatividade. Então vivemos, e nós, na consciência de Krishna, temos esse uso da inteligência. Para nós também a inteligência, a razão, está a serviço da teologia, da revelação. Os Saddarshans, as 6 filosofias clássicas do Vedantismo, do hinduísmo, elas todas estão usando a razão, a inteligência para entender as verdades reveladas. E nós vamos ver depois que é por isso que essas filosofias não são consideradas acadêmicas, não são respeitadas no Ocidente, porque para eles dependem de uma crença nas Escrituras, e a crença não é algo que pode ser provado racionalmente. Depois eu vou explicar, isso é muito interessante. Mas continuando, a inteligência na Idade Média, porque a Idade Média, o centro da investigação era Deus. Na Antiguidade, que a Antiguidade clássica é do século VI até o século V da nossa era. Ali a preocupação, o uso da inteligência, da razão, era voltado para a natureza. Então Tales tentou explicar que a origem de tudo era a água, Anaxímenes dizia que era o ar, cada um tinha a sua explicação. Não, para eles não era só o elemento ar, mas todo um arquétipo, o arquétipo do ar, o arquétipo da água, uma coisa que depois é usado pelos alquimistas, pelos místicos, até por Gustav Jung, né, que elaborou na sua filosofia, na sua psicanálise, psicologia, a questão dos arquétipos. E Demócrito concluía que tudo provém dos átomos. Então cada um tinha a sua teoria, mas era voltado para a natureza. Agora, o que aconteceu depois da era medieval, aí surgiu René Descartes, com o cogito, com o penso, logo existo, e com a metodologia cartesiana, que abordou a questão da razão, e aí começou a surgir um enfoque mais mecanicista e mais pragmático do uso da inteligência da razão. E isso depois culminou no Iluminismo, e o que eu queria explicar é justamente isso. Aqui Prabhupada está explicando que o homem tem essa tendência de dominar a energia material. Então, depois
da Idade Média, da fase teológica da filosofia e do uso da razão, o que aconteceu é que agora a razão, ela e a inteligência, ela tem uma preocupação de controlar a matéria, de controlar a natureza, de gerar prosperidade, progresso. A ciência, por exemplo, tem alguma dúvida e depois, através das experiências, vamos resolver essa dúvida, e assim existem conquistas através do conhecimento das leis materiais, e com o conhecimento dessas leis, vemos que agora, na modernidade e na contemporaneidade, a inteligência é mais focada a conhecer as leis da matéria e fazer um uso pragmático dessas leis para gerar esse progresso que nós temos agora, tecnológico. Então, é um enfoque técnico. Não é mais assim o uso da inteligência para compreender a totalidade, para compreender o ser, para compreender Deus, como nós, a inteligência, para compreender o que estamos fazendo agora, a minha essência, né? Satchitananda, compreender que Deus tem a mesma essência, que nós temos uma relação. Então existe uma visão mais cosmológica da inteligência, um uso mais cosmológico da inteligência. Então queremos entender a totalidade, queremos entender o ser, queremos entender Deus, a nossa essência. E agora queremos entender, cientistas, entender a matéria, entender como fazer uso, como ter um progresso, mais conforto, mais poder, mais domínio. Então, o paradigma, o direcionamento e o uso da inteligência tem mudado da antiguidade até os tempos atuais, num sentido mais direcionado ao materialismo, ao domínio da energia material, a exploração da energia material, que é o ponto problemático para a alma condicionada. Nós podemos conhecer a matéria, podemos usar a tecnologia que nós temos, não há um mal necessário nisso. Não há problema em termos da tecnologia, temos todo esse conforto. Agora estamos usando a tecnologia, estou usando aqui o celular. Quanta tecnologia tem por trás de podermos estar fazendo isso? Porém, houve uma desconexão de todo esse conhecimento com aquele que é o proprietário de tudo. Nós estamos num mundo, num lugar que tem um dono, tem um proprietário, tem um projeto para isso. E não podemos nos assenhorear disso. Né? E é interessante que tanto São Tomás de Aquino como Santo Agostinho, quando definiam a questão da razão, por exemplo, vejam só, São Tomás de Aquino, ele entendia que a razão pode nos ajudar a entender verdades teológicas, porém, há um limite para ela, há um limite para a razão. E nós sabemos que a razão por si só não nos permite entender as verdades transcendentais, que só são compreendidas através da revelação, que é quando essa própria verdade se revela a nós. Mas São Tomás de Aquino também entendia isso, Santo Agostinho também entendia isso. E o que São Tomás de Aquino dizia? Que através da religiosidade, da devoção a Deus, Deus pode fazer com que possamos abrir a nossa inteligência, a nossa razão e entender verdades superiores ao que seria o seu próprio limite. E isso é um fato que nós podemos observar o que aconteceu com Arjuna, a batalha de Kurukshetra, porque a primeira parte, né, desse diálogo que teve entre Krishna e Arjuna,
Arjuna apresentou todos os seus argumentos, que eram argumentos racionais, tradicionais, éticos, morais, muito sensatos, do porquê essa batalha não deveria acontecer. E Krishna insistia que ele deveria lutar, deveria cumprir seu dever. Né? Então ele, através da sua compreensão dos seus recursos racionais, ele chegou ao quê? Perplexidade. E Krishna desfez essa perplexidade. O que Krishna, quando ele escutou Krishna, a sua consciência, a sua inteligência se estendeu. Krishna emprestou a parte da sua inteligência para Arjuna. E Arjuna depois pôde ver o que jamais um cientista vai poder ver pela sua própria condição, pelos seus próprios recursos de investigação. Ele viu a forma universal, ele entendeu toda a essência de como funciona o universo. Mas quem deu isso foi Krishna. Quem deu esse poder, essa compreensão. Então, São Tomás de Aquino estava certo. Deus, ele pode te dar amplitude da razão, pode abrir uma porta e você pode entender muito mais do que se dependesse só de você. Santo Agostinho também, já da século IV, século V, ele dizia que para que nós possamos compreender Deus ou compreender uma verdade que transcende a nossa razão, nós temos que ter uma atitude de humildade, uma atitude devocional, que é bem a nossa postura de Bhakti Yoga. Você tem que se render a Deus, se humildar, né? Você tem que implorar, você tem que conquistá-lo e ele pode revelar. Então vemos que da passagem da Idade Média, né? Porque da Antiguidade, onde existia uma visão panteísta, que depois de uma certa forma é retomada por Spinoza, mas da Antiguidade para a Idade Média, devido ao advento do cristianismo, que influenciou a filosofia ocidental durante esses 1000 anos medievais, houve uma intensificação da religiosidade, da consciência da existência de Deus, da teologia, e depois isso foi se perdendo. Foi se perdendo. Eu acredito que o Ocidente, quando surgiu o Renascimento, a Revolução científica, já no século XV, quando começaram as expedições marítimas que descobriram a América, as Américas, o mundo passou por uma grande revolução. E aí surgiu o racionalismo de Descartes, né? Quando aconteceu isso, é que houve uma certa frustração filosófica em relação à dogmática apresentada pelo cristianismo. Por exemplo, a visão geocêntrica do cristianismo não poderia ser aceita dentro da revolução, da ótica da revolução científica. E outros preceitos dogmáticos da teologia cristã. Então, eu acredito que se não fosse o cristianismo, mas fosse a filosofia Sankhya, por exemplo, a maneira como a teologia e filosofia é apresentada dentro da visão védica, teria sido muito diferente. Que, por mais filosofia que foi desenvolvida no cristianismo, comparando com a profundidade filosófica desenvolvida dentro do hinduísmo, dos Upanishads, das escrituras védicas, ela é muito falha ainda dentro do cristianismo. Há muito mais abrangência, coerência, profundidade. Então, para concluir, eu gostaria de abordar mais a questão da razão e da inteligência,
porque existe algo chamado a razão filosófica. E nós, que estamos aqui no Ocidente, e no dia a dia, não podemos deixar de ser influenciados por essa questão do que é racional, do que não é racional e dos critérios dessa racionalidade. Então, aqui nós vemos que existe um certo preconceito da filosofia acadêmica em relação à filosofia, os Saddarshans da filosofia védica, né? Que não é aceita academicamente porque ela está interpretando uma revelação. Então, o que não é considerado racional seria o que vem da ilusão. São 4 fatores que não são considerados racionais e que não servem como base para qualquer tipo de investigação ou para uma inteligência, digamos, científica. Então, o primeiro é a ilusão, né? Se você tem seja uma ilusão de ótica, você vê um oásis no deserto, qualquer tipo, ou pensa a ilusão de que o Sol está girando em torno da Terra, porque isso é sensorial. Qualquer tipo de ilusão é muito subjetiva. Pode ser que para ti aquilo seja uma experiência, uma verdade, para outro não é. Então não serve, porque a razão ela tem esse elemento de conexão com uma mesma verdade. Quer dizer, o que é racional para mim tem que ser para você e para você, porque não pode ser subjetivo. Por isso que a razão filosófica e a racionalidade científica, elas visam princípios universais, principalmente baseados na matemática, porque a matemática ela é exata. Por exemplo, 2 mais 2 sempre foi 2 mais 2 na antiguidade, será no futuro, é agora. Para um chinês, 2 mais 2 é 4, para um europeu, para seja lá para quem for nesse mundo que faz uso da matemática, 2 mais 2 são 4. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, e assim, tanto na geometria como na matemática, se faz uso de princípios universais que são sempre os mesmos. Então não há subjetividade, não há divergências, né? E tanto a razão filosófica como a razão usada na ciência, ela tenta reduzir tudo a fórmulas matemáticas. Então, as ilusões não servem como um princípio de investigação. Nós temos, na tradição védica, os 4 tipos de defeitos que estão dentro disso. E um deles é a ilusão, né? Por que temos que ter o conhecimento perfeito revelado? Porque temos 4 tipos de defeitos. Já dentro da racionalidade convencional, ocidental, eles consideram que através da razão é possível conhecer verdades. René Descartes tinha essa concepção, que através da razão, e dentro do iluminismo, tinha-se essa fé na razão, que através da razão nós vamos compreender tudo. Embora Immanuel Kant, ele dizia que através da razão podemos entender as coisas desse mundo, mas a razão não tem o alcance de nos dar a compreensão de verdades metafísicas e transcendentais como Deus, se existe vida após a morte, a origem do universo, se existe a alma. Ele tinha essa postura, o que é verdade. Para transcender os limites da razão, já falamos, né, que é só através da revelação. Então, a ilusão não pode ser aceita, os sentimentos e paixões também não podem ser aceitos como princípios, porque sentimentos e paixões são subjetivos, pode ser para você, pode não ser para o outro. Outra questão é experiências místicas, tanto é que é muito difícil você transmitir uma experiência mística. Então, a experiência mística não é considerada racional, ou pelo menos dentro da racionalidade científica,
E também as crenças religiosas. E é aqui que está o ponto. Que a consciência de Krishna, o Vaishnavismo, para eles é uma crença religiosa. Mas para nós, como o Prabhupada sempre falava, é uma ciência transcendental. Mas tem outra metodologia. E não se limita à racionalidade filosófica ocidental, ou à ciência experimental e empírica. Ela tem outra abordagem, que é a questão de você ter uma relação com a verdade absoluta, e essa verdade absoluta ela pode se revelar, como defendia também Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tá? Então, é por isso que os filósofos acadêmicos têm um certo preconceito contra... eu tenho, por exemplo, na minha banda, né, a banda que eu tenho o nosso guitarrista, que ele é muito positivista, assim, ele acredita muito na ciência, ele acredita muito naquilo que pode ser provado, comprovado, né, na racionalidade, e não acredita na existência da alma, Deus. Então, quando eu tento explicar essa verdade da existência da alma, essas verdades que nós temos aqui na Bhagavad Gita, eles, mas isso é uma crença. É uma crença. Então, por ser uma crença, depende de eu ter fé, outro não tem fé, então não tem como chegar a um consenso de que isso é uma verdade. Mas o ponto é que nós também temos uma ciência, uma filosofia e um método para comprovar isso. Mas como a metodologia científica é uma espécie de ditadura do meio contemporâneo, acadêmico, ela é de reducionista. O que não está dentro disso, não está. Apesar de existirem os filósofos da ciência que já contestam isso. Né? Como Paul Feyerabend, Paul Prophet, né? Como Thomas Kuhn, mas é outro assunto. Então, a lógica também para concluir, quando falamos em racionalidade, a razão científica, né? A razão filosófica, quando falamos em razão, a razão ela se baseia em princípios, sendo que a razão é uma ferramenta da inteligência. Tá? Mas a lógica é uma ferramenta da razão. E quais são os princípios da razão? Então, o primeiro princípio é o princípio da identidade, que uma coisa é igual a ela mesma. Tá? Então, se as coisas não tivessem uma identidade, não tem como nós cultivarmos conhecimento. Eu já vi Prabhupada citar num significado que se você vai procurar algo, você tem que saber a identidade disso que você procura. Por exemplo, se eu vou procurar ouro, eu tenho que saber o que é ouro e o que não é ouro. Qual é a identidade do ouro? Se eu vou procurar, se eu quero Krishna, por exemplo, eu tenho que saber qual é a identidade de Krishna, né? Satchitananda. Por isso que existe tanta descrição de Krishna nas escrituras. Porque se eu não tiver a consciência dessa identidade, eu vou pensar que é outra coisa. Se eu vou procurar ouro e não sei o que é ouro, eu posso encontrar cobre. Por quê? Porque eu me confundo. Então, uma coisa é igual a ela mesma. Sempre. Esse é o princípio da identidade. Depois tem a não contrariedade. Né? Uma coisa não pode ser certa e errada ao mesmo tempo. Tá? Ou a coisa é certa ou a coisa é errada. Tá? Você não pode dizer que uma pessoa é casada e solteira ao mesmo tempo. Que uma mãe é mãe e não é mãe ao mesmo tempo. Tá? Ou ela é uma coisa ou é outra. Ela não pode ser duas ao mesmo tempo. Então esse é o princípio da não contrariedade. Outro princípio é do terceiro excluído. Né? Que dentro de duas probabilidades pode ser uma, pode ser outra. Por exemplo, Krishna é Deus ou não é Deus. Se eu escolho que Krishna é Deus, comprovando que isso é uma verdade, uma terceira opção não é possível.
E finalmente temos a lei da causalidade, que isso é muito fundamental dentro da filosofia, é um fundamento da filosofia e dentro da ciência, né? Que tudo que existe tem uma causa. E é baseado nessa lei da causalidade que tanto São Tomás de Aquino como Aristóteles têm as provas da existência de Deus, né? Que uma coisa causa a outra, mas se não tivesse uma causa incausada, ou seja, Deus que causou tudo, essa regressão seria infinita. Qual é a causa da causa da causa da causa? Então, e São Tomás de Aquino apresenta 5 vias, 5 evidências da existência de Deus. E todas elas fazem uso desse princípio lógico que é a lei da causalidade. Então, eu acho interessante nós que estamos aqui no Ocidente, nós que estamos filosofando, termos esses conhecimentos básicos, né, de como funciona a racionalidade científica, essas questões fundamentais da lógica, que foi primeiramente apresentada por Aristóteles, tá? A lógica aristotélica. Então, voltando ao verso, eu vou ler novamente o verso. O egoísmo, no modo da paixão, produz 2 tipos de sentidos. Os sentidos para adquirir conhecimento e os sentidos da ação. Então, os sentidos para obter conhecimento, eles fazem uso de outra energia que nasce do modo da paixão, que é a energia vital. E a inteligência, ou os sentidos para obter... os sentidos da ação dependem da energia vital. E os sentidos para obter conhecimento dependem da inteligência. Então aqui eu fiz assim uma apresentação, e Prabhupada fez de como a mente pode ser usada cumprindo seu propósito último, relevante para o propósito do eu, que é a liberação, e como a inteligência também pode ser purificada e como a inteligência é um instrumento, uma ferramenta. Depois eu apresentei um fato histórico, contextualizando aqui no Ocidente, né? Também falei os princípios da lógica, o que não é considerado racional. São tudo informações que podem ser relevantes, culturais, para nós devotos abrirmos o nosso leque de conhecimento. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradeço ao convite do Prabhu Paravyoma, Prabhu Harinath. Agradeço a presença de todos. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta e posso responder. Débora Franco Splendori, nossa amiga Débora, de Porangaba, né, de São Paulo. Hare Krishna. A Débora Franco Splendori está perguntando aqui qual a diferença entre inteligência e razão. Uma pergunta interessante. A razão, como eu falei, é uma ferramenta da inteligência. Então, a inteligência ela tem uma abrangência maior, o que nos permite distinguir, discernir, buscar conhecimento, nos dá o poder de adaptação a esse mundo. Tá? Isso é a inteligência. E é considerado um elemento sutil. Tá? A inteligência é considerada um dos 24 elementos sutis. E a inteligência também nos permite buscar a existência do ser, a compreensão da existência do ser, da totalidade. Tá? Porém, sabemos também que a inteligência pode ser usada no modo da ignorância. A inteligência é usada no modo da ignorância, o que não seria usado para quem está no modo da bondade, no modo da paixão. Nós vemos que existem criminosos que são muito inteligentes, porém usam mal a inteligência. Políticos corruptos, muito inteligentes, porém a inteligência contaminada.
podemos usar a inteligência no modo da paixão, e isso é uma coisa que foi usada aqui, Prabhupada citou, né, que se alguém quer progredir materialmente, ele deve se identificar, né, com a energia sexual, porque quando um homem se identifica com o corpo, uma mulher se identifica com o corpo, eles vão procurar se acasalar, né, porque vão buscar esse desfrute da convivência, do sexo, daí será gerado filhos, e a necessidade de casa, escola, lugar para trabalhar, a nação toda, a nossa sociedade, a nossa cultura, nesse mundo material, tem como mola propulsora o desejo sexual. O Prabhupada sempre explica e foi explicado aqui. Então a inteligência no modo da paixão pode ser usada nesse sentido. E a inteligência no modo da bondade, então, é uma inteligência que procura entender filosoficamente os princípios desse mundo, né? Então a inteligência ela tem essa abrangência. Já a razão, ela é um aspecto da inteligência que busca um método de compreender verdades, mas que possa ser compreendida por todos. Então algo é racional quando é fundamentado em lógica, em certos princípios, que pode ser, por exemplo, 2 mais 2 são 4, isso é uma função racional, né? Então, na China, 2 mais 2 são 4, no passado, 2 mais 2 eram 4, e assim, esses princípios matemáticos e da geometria também, eles são fundamentos simples, né, da razão. Então, a razão, ela preconiza isso, algo que possa ser compreendido por todos, que exista uma unidade de compreensão, que todos possam ter acesso. Por isso que a razão é um fundamento da ciência. Tá? A água ferve a 100 graus. Todos podem fazer essa experiência e ter a razão, né, dos 100 graus em qualquer lugar. Isso é científico. Então é isso que é a diferença de inteligência e de razão. A razão é o aspecto da inteligência que traz um conhecimento universal, aplicável, aceito por todos. Então, Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, Sérgio Pacheco, nosso querido Sanatana Dharma, Hare Krishna, minhas sinceras reverências às glórias da Srila Prabhupada. Aqui tem Otávio Daniel Neves Maria. Nem o ar que respiramos é nosso, pois chega um instante em que devemos soltá-lo dos pulmões. É interessante isso. Você não pode, é uma boa analogia, você não pode segurar o ar por muito tempo, você tem que soltar. E assim, numa perspectiva maior, porque existe o pranayama, né? Prana e yama, yama e niyama. O prana é quando você inspira, vai te dar energia vital. O yama seria como a morte, você expele, né? E vida e morte também, numa ótica maior, tem isso, né? Então, você durante a vida vai acumulando coisas na sua vida. E na morte você tem que soltar tudo isso assim como você solta o ar. É interessante. Sundarangi, onde está? Deixa eu tentar passar aqui. Sundarangi Devidasi, bom dia, Hare Krishna, reverências para Prabhu Das. Adilila Devidasi, Hare Krishna, Pedro Paulo Gomes, Jai Prabhu, reverências, Jai. Sérgio Pacheco, Super Prabhu Das, Goswami que Jai, sempre unite nessa aula. Obrigado, Hare Krishna. Aqui temos tá. Eu não consigo, sempre eu tenho esse problema.
Sundarangi Devidasi. Sundarangi Devidasi, excelente aula, gratidão. Sundarangi Devidasi. Dentro do campo científico também há essa diferença de inteligência e razão? Sim. Tanto é que dentro da ciência, nós temos as ciências humanas que estuda a psicologia, né? A psicologia, por exemplo, que estuda a psicanálise, que estuda o subconsciente, o id, ego, o superar. A ciência tem departamentos que estudam mais a inteligência, mas a questão da razão é o que é mais fundamental para a ciência empírica, né? Esse uso matemático da razão. Tanto é que, por exemplo, Isaac Newton, Albert Einstein, eles tentam reduzir tudo a uma fórmula matemática. MC ao quadrado, por exemplo, né? Isaac Newton, quando descobriu a lei da gravitação universal, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, o universo do quadrado das distâncias. Isso é uma redução matemática, isso é racional. Então, existem departamentos que estudam a inteligência humana, a psicologia, por exemplo, né? Ciências humanas, sociologia, psicologia, pedagogia, e existe a física, a química, mas ambos fazem estudos sobre... Só que dentro tanto das ciências humanas, ciências físicas concretas, não tem mais essa visão da inteligência para compreender a essência, a totalidade, porque isso é como se fosse uma inteligência voltada para crenças, tá? Para metafísica. Esse é o ponto. Faz uso da inteligência, mas é uma inteligência como falávamos, a escola de Frankfurt, de Walter Benjamin. A escola de Frankfurt, que é uma escola que surgiu no início do século XX, é uma escola que fez toda uma crítica da modernidade. Ela dizia que analisou que existia uma inteligência instrumental e uma inteligência analítica. A inteligência instrumental é justamente a inteligência que é usada atualmente na ciência, que é uma inteligência para entender as leis da matéria, para explorar o mundo material. Ela é pragmática. E a inteligência analítica, então, seria uma inteligência que visa uma questão ética do porquê de fazer as coisas, uma questão mais moral, mais ética, né? E é interessante que esses filósofos da escola de Frankfurt concluíram do porquê, no início do século XX, houve uma decepção do iluminismo e da modernidade. Porque dentro da modernidade, do século XIX, principalmente, e mesmo no iluminismo, tudo enfocava na razão. Então se acreditava, de uma forma otimista, que fazendo bom uso da razão, nós poderíamos melhorar toda a nossa condição como sociedade humana, como seres humanos, resolver todos os problemas, né? Existia o positivismo de Auguste Comte, a dialética de Hegel, todos tinham uma visão histórica que tudo está evoluindo, culminando num progresso baseado na razão. Então existia muito otimismo, principalmente na psicologia, pedagogia, sociologia, que essas ciências humanas iam corrigir o ser humano das suas tendências maléficas e estaríamos no século XX vivendo um mundo muito melhor. Mas o que aconteceu no início do século XX? Primeira e Segunda Guerra Mundial, bomba em Hiroshima e Nagasaki, campos de concentração nazista, campos de concentração comunistas, tá? A incidência de problemas psicológicos muito acentuada atualmente, ditadura na América do Sul,
guerra da Coreia do Sul, Coreia do Norte. Quer dizer, aconteceu muita coisa irracional, ou aparentemente irracional. E é ali que está o ponto. Ali houve uma decepção da razão como uma ferramenta para resolver todos os problemas da humanidade. E nós, como devotos, sabemos que a razão deve ser um instrumento da teologia. Então, o que provou essa decepção é que sem o que Prabhupada diria a consciência de Krishna, sem a consciência de Deus, sem ver a realidade como um todo, esse preceito de que nós somos servos de Deus, nós temos que usar tudo isso. O Prabhupada falava que a fórmula da paz é isso, não é? É entender que tudo pertence a Deus. Então, eu vejo que o movimento da consciência de Krishna, ele está paralelo à pós-modernidade. Porque depois dessa decepção surgiu a pós-modernidade em que não se acredita mais que exista uma narrativa, uma única filosofia, uma religião que possa salvar o mundo. Existe relativismo, cada um acredita na narrativa que quiser. Porém, o movimento para a consciência de Krishna é a resposta para tudo isso. Que tem uma teologia, uma filosofia completa e resolve problemas sociais, problemas políticos, problemas de todos os níveis. Então esse é o ponto. Ron Pillai, Hare Krishna, Sundarang Devidasi, foi aí que as religiões ditas alternativas aparecem com força. Eu estava falando que dentro da tradição, se é isso que, contextualizando talvez sua pergunta, né, que dentro da tradição teológica cristã houveram muitos dogmas, muitas conclusões não filosóficas ou científicas, né, assim, muito dogmáticas, e isso pôs em descrédito para os filósofos, para os cientistas, né? Ao invés de somar essas revelações dadas na teologia com a ciência prática, né? A ciência empírica, houve uma separação. Com René Descartes, houve a religião tem suas verdades, a filosofia tem suas verdades, a ciência tem suas verdades, e na consciência de Cristo não há essa separação. E aí, claro, houve a alternativa do humanismo. Depois da Renascença, surgiu o humanismo, quer dizer, em vez de buscar respostas em Deus, vamos buscar respostas em nós mesmos, dentro da razão, da nossa racionalidade. E aí que surgiu o humanismo, o iluminismo, que culminou no que nós estamos agora. Shirley Jekumbowicz. Jai reverências, Hare Krishna. Então, eu acho que já li tudo agora, desculpe se eu não consegui. Sundarang Devidasi tem aqui uma colocação, por isso mesmo que Srila Prabhupada afirmava veementemente, assim como seu mestre, que o Bhagavatam salvaria o mundo. Sim. Estudando tudo isso, nós vemos o porquê que o Bhagavatam pode salvar o mundo. E nós temos essa responsabilidade, né? Dentro das nossas limitadas proporções. Por isso que o movimento de Sankirtana foi trazido como Chaitanya como uma solução para tudo isso. Pedro Paulo Gomes, Jai Prabhu, acima tem os comentários de Otávio Daniel. Eu estou com dificuldade aqui de Otávio Daniel Neves Maria. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Aqui, a humildade é o primeiro degrau, sim, exatamente.
Prabhupada dizia que a humildade é sinônimo de sabedoria. Por quê? Essa humildade, às vezes a palavra humildade é vista de uma forma pejorativa, como se humilde é uma pessoa limitada materialmente e também inteligência, mas humildade é sabedoria no sentido de que uma pessoa se torna humilde quando ele sabe a sua posição em relação a Deus, quando ele sabe das suas limitações. Porque um dos elementos do falso ego é o orgulho, né? O orgulho. Você se orgulha de achar que tem poder, que pode saber tudo e pode fazer tudo, mas quando você se torna sábio, você se torna consciente da sua verdadeira posição. Aí é o que Sócrates ele citava: só sei que nada sei. Que tem na vida de Sócrates tem essa passagem de que o oráculo de Sócrates, o oráclito do templo de Atenas revelou que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Quando relataram isso para Sócrates, ele ficou perplexo. Ele disse: como pode ser que eu sou o homem mais sábio se eu sei que nada sei? Então esse é o primeiro sintoma de humildade, é entender que nós não sabemos nada, que todo o nosso conhecimento é um conhecimento condicionado e que nós precisamos purificar a nossa inteligência e aprender o verdadeiro saber através das instruções do mestre espiritual, Guru, Sadhya, Shastra. Por isso que é um nascer de novo. E o primeiro passo é a humildade. É a humildade que te leva à fé, que é o primeiro passo dos 9 estágios até chegar a Prema. São Tomás de Aquino, sim. Então, eu acho que já li tudo. Se eu não pude ler tudo, porque tem uma certa dificuldade aqui, eu posso responder depois. Adilila Devidasi, Hare Krishna. Então, eu acho que é isso. Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pela presença de todos.